do Covid-19. A nossa convidada de hoje já é velha na nossa roda literária, né? Participou ano passado, já fez uma participação esse ano aqui na nossa roda literária, falando das suas experiências literárias. Hoje eu vou conversar com Michele Carvalho, palestrante, escritora, advogada, né? Tem um programa da TV Verde, TV local aqui no município de Guapimirim. Ela vai falar hoje sobre as experiências como autora, como escritora, vai falar um pouquinho, né, de como é publicar, né, como que está o mercado editorial brasileiro, né, como que é publicar em Bienal, vai falar um pouquinho da sua obra. Vamos aqui convidar a Michele para poder conversar com a gente. Estou aqui chamando Michele no Instagram. Michele Carvalho, onde está você? Só estamos esperando, gente, a Michelle chegar, ficar disponível aí para poder conversar um pouquinho com a gente. Enquanto a Michelle não chega, né, aqui atrás vocês conseguem visualizar, né, a plaquinha do projeto do Imaginação, que é um projeto de doação de livros, né, realizado pela Câmara Municipal através da Escola do Legislativo. Dia 30, né, que é o encerramento da nossa roda literária, nós vamos conversar com o vereador e presidente da Câmara de Guapimirim, vereador Peter, que foi o idealizador tanto da escola quanto do projeto do Imaginação. Ele vai vir aqui conversar com a gente sobre o projeto do Imaginação, o que ele vê, né, o porquê que ele acha que é importante a leitura, né, o porquê que ele fez essa aproximação do Poder Legislativo com a comunidade. Então ele vai vir aqui falar com a gente. Fernando Pires está conosco. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Só estamos aguardando agora a Michelle chegar. Olá! Consegue Tudo me bom? ouvir? Tudo Tô te ótimo. ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, porque hoje eu tô sem fone, então Tô te hoje ouvindo eu bem. tive Eu que também, botar o celular geralmente tá não uso fone. carregando. O Uhum. celular tá carregando e quando ele tá carregando só tem um buraquinho, não dá pra botar fone e carregador. Então, gente, a E gente aí, meu já amigo? vou avisar aqui de antemão. Se a Ah, gente estiver no meio da conversa e estiver se aproximando de uma hora, a gente vai encerrar essa live e logo depois a gente vai começar outra, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar o papo hoje, então vai que que a gente rola mais fala de uma hora de muito. papo, né? Que a gente fala Michele, muito. você já é conhecidíssima do nosso público, mas eu queria que você se apresentasse de novo, né? Como é outro encontro, outra apresentação, por favor. Bom, eu sou Michele Carvalho, advogada, escritora de alguns livros, né? Eu participei de várias antologias e tenho 4 livros lançados, né? Estão aqui os meus filhos. Os Nós meus vamos falar de um filhos por um hoje. estão aqui também, né? E sou atuante na área jurídica há 15 anos e na área literária. Meu primeiro livro foi lançado em 2009, mas vem de muito antes, né? A pessoa já escreve já tem um tempinho, lá desde os 13 anos, não preciso dizer minha idade, não, né? Porque Não, não há só que eu sei que necessidade. Júlia é mais velho que eu. Não, não sou mesmo. Eu não tenho nem 30 ainda. Ah, Ué, então, eu sou uma pessoa que adoro participar desses eventos, sabe? Estou isso é aqui porque verdade. daí vier. E amo essa parte literária, então pode começar aí que eu tô aqui para isso. Então, Michele, quando e como você começou a Ah, escrever? assim como Ah, você, ó, pode assim como falar. você, eu sou colunista de uma revista também, né? Você é colunista de jornal e esse mês ainda está me brindando com uma linda coluna sobre o meu livro, que eu amei, Aqui está. né? Seu exemplar está Eu sou guardado, tá? colunista da revista Entre Poetas e Poesias. Ainda bem, ainda bem. Sou youtuber também, né?
que é muito engraçado falar isso, mas eu tenho o meu canal, Michele Carvalho Escritora. É. Tenho os meus vídeos que constam no canal também. Por um convite da T Verde, eu tô lá todos os dias na T Verde, conversando com as pessoas. Então aí tá o meu leque, né? De algumas coisinhas que eu faço. Tá fazendo várias coisas aí. Rodando os pratos, rodando os pratos. Exatamente. Então, agora vamos falar da Michele Carvalho, escritora. Michele, como e quando começou essa sua vida de escritora? Ó, vamos puxar a sardinha também. Bom, a minha vida de escritora começou quando eu tinha que colocar no papel os meus sentimentos, né? Que Uhum. quando eu tinha lá pelos 13 anos, eu tinha que colocar para fora em cartas, em poemas, em alguma coisa o que eu estava sentindo, porque não dava para eu gritar para o mundo. Então ali eu comecei a achar que daquela forma eu poderia me expressar, né? Mesmo sem mandar cartas que eu não enviava, mas eu Uhum. comecei dessa forma. E aí tinha uma rádio em Guapi que eu gostava de mandar minhas poesias para a Rádio Guapi. Não sei se você é dessa época, né? Porque você é muito jovem. Nunca mandei Tinha... poesias para lá, mas eu sou dessa época. Já Uhum, é cheguei a logo pegar. ali. É logo Hã? ali, É, né? Tinham vários. Olha, e eu sinto uma falta imensa da Rádio Guapi, tá? Porque era ótimo. A gente era mesmo. escutava o dia inteiro, era ótimo. E assim, agora com a TV Verde, que a gente também interage, né? Com as coisas do município. Então ali eu achava o máximo. Quando eu conseguia escutar minha poesia na rádio, então eu achava aquilo ótimo. E depois comecei a participar de alguns concursos literários. E o primeiro que eu fui abrilhantada foi em 2002, o primeiro concurso de contos da Prefeitura de Niterói. Aham. E foi o primeirinho, ali em 2002. Dali para cá foram muitas e muitas. Eu acho que eu tenho mais de 40 antologias que eu participei. Aí veio o Prêmio Baixada de Literatura em 2014. Antes dele, Uhum. eu fui menção honrosa no Prêmio Baixada de Literatura também. E oi, todas as pessoas lindas que estão falando conosco. Depois disso, só em 2009 veio o primeiro livro, solo. 2009. 2009. Então tá. Qual foi esse seu primeiro livro? Você pode mostrar pra gente aí? E falar um Sim, pouquinho dele? esse foi o primeiro, Furor Letárgico da Alma, que é meu filho mais velho, né? Como eu falo assim, meu meu primeiro filho, o primogênito que eu mais amo. Aham. Ele é um livro totalmente não, ele é de poesias e um conto, né? Aham. E nele tem assim, eu gosto muito no que eu escrevo, eu traço uma trajetória, eu não escrevo aleatoriamente as poesias aleatórias, né? De forma Uhum. aleatória. Eu faço uma trajetória de um espaço temporal, de um acontecimento. Esse aqui é um livro em que começa também de florescer de um amor e a tristeza dele se dissolvendo, né? Até que chega um momento em que não há mais esperança. Tanto é que o último conto se chama Jazer da Esperança. Bem assim, sabe assim, aqueles livros da época do romantismo, do Se Morre de Amor? É bem Aham. assim. Esse é bem dilacerante. Esse livro é assim, você está Bem século morrendo XVIII, mesmo. XIX, né? Exatamente, bem assim. Esse é esse estilo. E Próximo. Ah, para publicar esse primeiro livro, como é que foi? Né? Foi fácil? Foi difícil. difícil? As editoras aceitaram bem? Você teve resposta rápida? Foi muito devagar? Como é que foi publicar esse primeiro livro? Olha, publicar um livro é muito difícil, dependendo do ângulo que você vê, tá? Eu vou te falar o porquê.
É muito difícil quando você quer uma, uma editora séria, uma editora que faz peneira, uma editora que... Logo no início, é muito difícil você ter uma editora que vai te olhar e achar você maravilhosa e vai investir em você, você não vai pagar nada, sempre você tem que pagar alguma coisa. Mas é muito fácil se você simplesmente chegar assim, olha, eu tenho os textos, você manda para algumas editoras, tem algumas que te respondem em 5 minutos. E fala assim, ó, 20 mil para lançar seu livro. Aí você pensa, caramba, nem leu, né? Porque não deu tempo. Não. Foi chegar lá, já vou ganhar dinheiro. E outras, eu mandei várias, teve algumas de chegar para mim na época, em 2009, eu lembro perfeitamente, teve uma que chegou para mim e falou assim, 10 mil para lançar seu livro. Mas foi em 5 minutos a resposta. E eu falei assim, gente, primeiro que eu não tenho esse dinheiro. Segundo, que essa pessoa não leu, ela não sabe nem quem eu sou para chegar e já dizer isso, né? Tem outras editoras, né, que você nem registra no SBN, né? Não tem essa parte de inscrição na Biblioteca Nacional, você que tem que fazer tudo. Essa editora que eu consegui, foi até uma indicação, eles demoraram coisa de 6 a 8 meses para me responder. E eu já tinha até esquecido. Quando eles responderam, eles falaram, olha, nós apreciamos seu material e nós gostamos do que vimos e aceitamos você na nossa editora. Quando eu ouvi aceitamos, eu achei isso muito interessante. É diferente. Mas, olha, o valor é X, você pode parcelar, não sei o quê. Mas só dessa peneira, e posteriormente eu também ter ouvido outras pessoas que falaram assim, eu não fui aceita. Eles responderam dizendo que não me queriam, que o meu material não era para aquele tipo de editora. Então, eu assim, com essas outras respostas, eu falei, opa, eu não tô tão ruim na paradinha, não. E foi assim, parcelado, foi assim, eu falei, não, é meu sonho, eu vou bancar esse sonho. E foi um filho gerado demorado, né? São várias correções, vai e volta, eu não tinha ciência de nada ainda. Mas foi, assim, uma experiência muito mágica. Você vê uma coisa que estava só dentro da sua cabeça, do seu coração, primeiro dentro do seu coração, chegando ao papel e depois virando uma coisa que está todo mundo lendo, né? E o meu prazer imenso foi a noite de autógrafos ter sido em Guapi, num evento muito, muito especial, né? Em que teve convite para toda a sociedade guapiense e todo mundo lotou o local, teve música, teve um sarau com música e poesia, em que eu montei tudo, eu montei as músicas que tinham a ver com as poesias que seriam narradas ali. E foi um momento muito especial. Até o editor veio, né, para o lançamento. Nosso secretário de Cultura estava lá também, o Mauro Mota. Nós tínhamos várias pessoas importantes de Guapimirim no local. E eu fiquei assim, gente, comecei com o pé direito, né? Comecei com o pé direito, assim, de uma forma que... E praticamente esgotou todos os livros na noite de autógrafos. Eu não cheguei a fazer uma segunda edição, não, mas foi assim... Eu fiquei embasbacada. Acho que até hoje a ficha não caiu direito ainda, desse dia. Deve ter sido um momento muito lindo, né? Muito Muito, marcante na sua vida. muito, muito marcante. Então, do primeiro para o segundo livro, quanto tempo demorou a publicação de um e outro? Pra caramba. Demorou Muita pra coisa. caramba. Porque o primeiro foi em 2009, o segundo em 2015. 2015. 2015. E qual foi esse seu segundo livro? Este. Versos de Princesa Prometida. Porque, na verdade, esse aqui foi gerado de uma forma diferente. Já era outro momento, né, em que eu fui pegando poesias nesse decorrer, que a vida já estava totalmente diferente.
e fui colocando um amadurecimento, tanto meu quanto das poesias também, quanto dos momentos. Um momento em Uhum. que você não está só fechado naquele se morre de amor, né? Você já está no momento em que você olha ao redor e você se ama também. Então tem outra movimentação nessas poesias, tem outras visões, você abriu o leque de amores, né? Amores por amigos, famílias, Deus, por tantas outras coisas, e principalmente o amor próprio. Começa a Aham. ser florescido nesse livro. Então já não é um tão se morre de amor. Tem umas tristezinhas da vida, né? Mas tem Aham. muita coisa mais alto astral aqui. Mas, na verdade, vou te falar, o que o povo gosta é a sofrência. É, eles gostam muito. Mas, assim, para publicar nível editorial, foi mais fácil o segundo do que o primeiro? Ou a dificuldade foi a mesma? Foi na mesma editora ou foi em outra? Como é que foi publicar esse seu segundo livro? Foi a mesma, foi a mesma editora. Na verdade, foi mais fácil porque eu não precisei ser aceita, né? Eu enviei o material e eles já tinham a minha pessoa, a minha vida literária ali, né? Porque eu já comecei ali com eles. Eu já tinha Uhum, várias antologias com eles também, em outros lugares, mas também com eles. Então, eles já sabiam qual era o meu perfil. E já mandando o material, olha, Michele, já está aceito. Você quer como? Vamos trabalhar na capa, como é que você vai escolher e tudo. A parte do valor já foi mais suave, né? Porque uhum. já estava tendo um burburinho diferente no que tange ao meu nome. E mas a diferença desse é que foi lançado na Bienal do Livro, né? Foi na Bienal de 2015. Então, como é que foi lançar na Bienal? Porque para quem ama livro, para quem ama ler, a Bienal é o evento da vida. Né? A Sim. gente respira literatura a cada 2 anos. Eu fiquei 2 bienais sem ir, e foram duas Uhum. seguidas. Então, assim, eu fiquei quase que em depressão profunda, porque eu não pude estar na Bienal. Então, ano passado eu estive, né, no dia seguinte eu não aguentava nem andar direito, de tanto que eu andei, de tanto peso que eu carreguei. É assim Né? mesmo. Então, a gente é assim. Eu comprei Uhum. mais de 40 títulos para mim. Fora os que eu comprei, acho que foram 42 ou 44 para mim, mais alguns para dar de presente. Então, foi muita coisa. Você tinha que Né? andar com carrinho. Então, mas só que as crianças quebraram minha mala. Eu tenho a mala, só que quebraram, né? Aí eu falei, vai Uhum. sem mala mesmo. Falei, tem que ir na Bienal. Mas como que é a emoção de você, né? Você já era escritora, você já tinha um livro publicado, né? Sim. Você ama a Bienal. É um evento que não tem como quem gosta de ler falar que não ama esse É. evento. Como é que é publicar nesse evento? Bom, eu tinha ido já a algumas outras bienais como autora, porque teve duas bienais em que eu participei de antologias que foram lançadas lá por essa Uhum, editora. Então, a gente já ganhava o crachazinho de autora, né? Com escrito nosso nome, a editora e como autora. Aquilo ali já deu um frio na barriga, né? E a gente aham, chegar e tal, e eu teve uma, inclusive, que foi de uma antologia que eu fui em outros lugares e encontrei livros que eu também estava no meio das antologias, tirei foto com todas, tem um monte de foto aqui na minha parede desse tipo de evento. aham. Mas quando você vai com um livro que é só seu, é totalmente diferente. Você fala assim, caramba, olha, hoje é o meu dia, eu tô brilhando, eu sou mais brilhosa que o sol. Você pensa, né? Mas não, na verdade o negócio não é muito assim na hora que tu chega no vamos ver. Mas a Não, alegria não, porque assim, você vai pensar, né? Claro que a gente sonha no dia que você vai chegar lá e vai estar sentado e vai ter uma fila que você não vai conseguir respirar e o dedo vai doer de tanto autógrafo que tu vai dar. Eu tinha uma fila, a minha família inteira estava lá. A minha família inteira estava fazendo fila e fazendo firulas e pulando. E foi ótimo. Foi 1 hora, eu tinha 1 hora no stand da editora para estar uhum. ali autografando e vendendo o livro.
ultrapassou a 1 hora, porque a minha família é grande, entendeu? E eles Aham. gostam de uma bagunça. Então, mas só de você estar ali, as pessoas passarem, te olharem, você tá com o crachá, você vê o seu livro na estante, porque tem uma estante de vidro dentro da editora, e o seu livro tá Uhum. ali. Você vê o seu nome ali, sabe? Então, aquilo ali é muito mágico. Foi assim, o frio na barriga, um negócio muito grande. Você passa, você acha que tá todo mundo te olhando, né? Que você tá com aquele crachá, tu empina assim o peito, você acha que tá todo mundo olhando o teu crachá. Aí é um momento muito mágico. Mas assim, ainda sonhei o dia que vai fazer fila e as pessoas vão pegar senha. Ainda sonho com esse Vai dia. acontecer. Espera que vai acontecer. A minha Então, mãe, mas a minha mãe falando aqui que ela adorou esse dia na Bienal, ela pulou muito. Foi mesmo. pulou. Mas mãe é mãe, né? Não tem Cada como um. mãe ir nesse tipo de lugar e não fazer uma vergonhazinha, né? Eu tenho três, né? Porque eu tenho duas tias também que fazem vergonha junto. E eu e meus Aham. primos, a gente se faz assim, sabe? Mas agora eu faço com os meus primos as vergonhas que elas fazem. Eu faço as vergonhas também na minha família, então as crianças ficam meio boladas. Pô, tio, não faz isso. Mas a gente que tem um pouquinho de nada mais de idade, costuma fazer. Para a gente é facultativo, a gente pode fazer que não dá nada. Michele, É porque a só gente que. tá assim, né, naquele meio do caminho. Não, a gente tá lá e No cá, meio. né? Aham. Então, a gente é jovem e velho ao mesmo tempo. Tá saindo de uma idade indo para outra. Mas, falando de idade, você, depois desses dois livros, você mudou o seu público, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar nas obras, né? Porque é mais de uma, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê da mudança de público. Como que aconteceu, né? Essa mudança. Bom, na verdade, assim, eu não veio, não foi programado, né? Eu Uhum, não foi uma mudança programada. E, na verdade, eu continuo com o público da poesia, sim, porque, inclusive, o livro novo é todo de poesias, o que vai ser lançado esse ano. aham, Mas assim, aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Eu tive assistindo desenho na televisão, desenho antigo, que eu adoro desenho antigo. É, Foi Ursinhos Carinhosos. Eu falei assim, gente, que falta eu sinto de coisas belas para as crianças. Que uhum, falta eu sinto de um desenho bonito, de algo que semeie coisas boas, sabe? Que falem assim, nossa, a gente aprendeu nessa história que o amigo tem que se unir, que o amigo tem que, sabe, esse tipo de coisa. E aí eu falei assim, gente, eu preciso criar algo desse tipo. Eu queria criar algo desse tipo. Eu quero semear isso para as crianças. Por que não escrever algo para criança? Depois eu falei assim, eu não vou conseguir. Porque não tem nada a ver, eu não convivo com crianças no meu meio, como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí veio a bênção da minha vida, né? Que tava já, que ficou me olhando, a bênção da minha vida é a Cindy. ó, eu Me sei como é que olhando, é. Linda ela. me olhando e fica assim, tipo assim, olha eu aqui. E ela começou a fazer coisas, eu comecei a olhar e lembrar de coisas que ela fez, que eu falei assim, gente, isso é perfeito para eu adaptar ao mundo lúdico, né? Ela Uhum, come coisas saudáveis e ela gosta mesmo. Então, poxa, as crianças precisam de um exemplo, de alguma coisinha que fale isso, porque a gente vê só desenhos comendo coisas que ninguém merece, sabe? uhum. E aí depois veio o respeito que ela tinha pelos outros cachorrinhos mais velhos quando ela ia na casa da minha sogra. O respeito mesmo. Ele latia para ela, ela ficava toda. Ela não avançava, como se assim, ele é mais velho, eu tenho que ter respeito. É um Aham. outro que era ceguinho e ela brincava normalmente, como se não fosse. E aí eu comecei a olhar, não, olha só como ela tá me mostrando as coisas, sabe? Que é possível e que eu vou. Aqui eu estou usando a inclusão, aqui eu estou usando o respeito, aqui é alimentação. Quando ela tentou fugir, o que aconteceu? Então as crianças entenderem essas coisas. Então eu falei, pô, tá aí, é Uhum. isso. É só colocar em capítulos.
E aí foi muito interessante conseguir isso. E o meu ilustrador caiu na loucura junto comigo, né? Ele, Michele, como é que eu vou desenhar uma criatura que já é viva, não tá criando ela? Eu falei, ah, te vira. É Dá um contigo. jeito. Dá um jeito. E aí eu mandei pra editora, a editora amou. Michele, é maravilhoso. O projeto, o trabalho é lindo. Tá dentro. E aí, em 2018, foi lançado Cindy, Entre Patas e Reinos. Então, um dos meus livros prediletos, né, para crianças. É, eu até comentei na minha coluna, né, do mês passado que quando a gente está aberto a aprender, a gente aprende muito com os Muito. animais, né? Eu tenho 2 cães e um gato, tive uma cadelinha que já faleceu, né, por conta da idade, e cada dia é um aprendizado novo. Cada dia eles mostram, né, algo que a gente não tá. Se a gente não tiver realmente aberto a aprender com eles, a gente passa despercebido. Às vezes uma brincadeira que eles fazem, uma ação do cotidiano que a gente consegue ali absorver um aprendizado, né? Aham. O que me surpreendeu em si foi isso, né? A simplicidade da história, né? As coisas cotidianas que vão ensinando as crianças, né? A respeitar os mais velhos, a não reparar a diferença, porque no fundo todo mundo é diferente, mas é igual, né? Respeitar essa diferença do outro, a ter um bom comportamento, a se alimentar de uma maneira saudável. Eu queria que você mostrasse aí o livro para gente. Ah, ó, um beijo para Alexandra, um beijo para Ana Paula também, que é uma escritora, sabe? Ela é escritora mil. Ela tava falando aí comigo aí. Então, Ana Paula Esse, pode vir conversar com a gente aí qualquer dia, né? Tu já ela é está uma escritora convidada. maravilhosa. Então, já fica aí o convite. Esse é Cindy. Esse é o livrinho da Cindy, Entre Patas e Reinos, que foi muito engraçado. Eu não conseguia título, tá? Foi o ilustrador que me deu o título. Foi. Jogou assim do nada. Ah, Michele, Falando Cindy, no, Entre Patas e falando Reinos. no ilustrador, nas ilustrações, eu comentei também que o que eu gostei, o que eu mais gostei no livro, né? É lógico que o texto é maravilhoso, mas as ilustrações não têm cor, né? Você Exatamente. traz o leitor, você traz a criança para participar do processo criativo, né? De Sim, criação do livro. Né? E isso que eu achei sim. mais interessante, que eu achei mais importante. Né? Ele não é só leitor, ele também constrói Participa. com Aham. você e com o ilustrador essa história, colocando a cor, né? Sim. Nas imagens. E eu tô assim, Linda. acho muito legal mencionar aqui nesse momento uma coisa que eu recebi ontem, que eu vou postar ainda na minha página, que eu fiquei assim, emocionada mesmo demais, que eu recebi fotos de uma vovozinha de 94 anos, que ela nessa pandemia, ela tá convivendo com os filhos dela, né? E o neto dela Uhum. comprou o livro para as filhas dele, chegou na casa que ela estava. E ela fica muito tranquila nesse momento agora em que todo mundo não está podendo ficar indo lá, né? Ela vive só ela e o filho e a nora. E Aham. ela ama pintar, é o momento em que ela fica tranquila, né? Porque ela sente essa falta, essas coisas todas, e ela fica tranquila pintando. Quando chegou o livro e ela ficou tão encantada, eu recebi as fotos dela pintando, sim, de Entre Patas e Reinos. Foi a Ai, coisa que mais coisa linda, a linda. alegria dela pintando. Eu fiquei encantada. Eu falei, opa, é a outra idade das crianças mais velhas que Cindy está pegando também. É, não, porque a Achei gente, quando muito envelhece, a legal. gente volta a ser criança, né? Isso, sim. E achei lindo ela colorindo, toda feliz da vida, gente. Achei lindo aquilo. Então, mas aí, Cindy, né, te incentivou, Cindy, te deu um estalo para escrever esse Sim, livro. Você publicou, foi ainda mais fácil do que os outros, né? Porque sim, foi mais foi fácil. na mesma editora. Na mesma editora. Na mesma Então editora. já conheci o seu trabalho. Só que tem um outro livro seu, também sobre a Cindy, né? Que esse
Também foi lançado em Bienal? Foi. Foi na Bienal Então, do ano passado. Na verdade, como é que esse foi foi? 2018 e Aham. 2019. Então, mas como é que foi Tem de dois. lançar para crianças na Bienal? Olha, esse deu um frio na barriga, uma coisa absurda, porque parece que você não sabe o que está acontecendo ali, né? Eu Aham. tive, né, que o meu. Aí falo de novo do meu ilustrador, que é cosplayer, e ele fez a Cindy gigante. Aí, minha filha, parou a Bienal, né? Ah, Antes e depois da Cindy chegar ali, né? Porque foi, ela via, eu não conseguia chegar no stand, do banheiro para stand, veio vindo as crianças agarrando e todo mundo querendo tirar foto e parou a Bienal em frente à Floresta Encantada, que a gente ficou exatamente em frente à Floresta Encantada. Eram aham. filas quilométricas, porque as crianças queriam tocar na Cindy, queriam ver a Ai, Cindy. E ó, o professor Renato Cardoso é a vovozinha dele, que ele me mandou foto. Eu estava é. falando aqui, Renato, exatamente do carinho da sua avó, tá? Um beijinho para ela também, para suas pequenas. E assim, foi muito, muito emocionante ver aquela criançada. Eu tenho fotos que eu não conseguia mensurar o que estava acontecendo. A quantidade de grupos de escola que chegavam e muitas Uhum. crianças enlouquecidas. Os pequenininhos ficavam assim, uns ficavam paralisados, outros queriam apertar, outros choravam de querer chegar perto, né? Claro que tem uns que ficam com medo, né? Porque É, sempre eu era tem. uma que morria de medo do Papai Noel. Ué, gente. Eu tinha medo, eu tinha pânico do Papai Noel, tá? Eu tinha raiva dele, porque eu dormia, ele vinha, deixava os presentes, quando acordava ele já tinha ido embora. Eu não Ah, gostava dele. pensa pelo lado bom, você não era uma criança interesseira. Porque É, se você fosse interesseira, tá bom, não quero nem saber desse homem aí, eu quero só os presentes. Mas você era um cara que é criança que gostava das pessoas, olha que bom. Tem que tirar o lado bom das é, coisas. não é? Michele, é, você hoje palestra em escolas. Sim, Isso aconteceu antes ou depois da Cindy? antes. Antes da Antes. Cindy? Esses E dias eu como é que é tava essa vendo. experiência de ir à escola conversar sobre ser uma escritora, sobre literatura com crianças? Olha, a primeira vez que me jogaram nessa, eu não imaginava que eu ia conseguir. Que é só para você ter uma ideia, a primeira vez foi numa escola lá em Andorinhas. E eu Uhum, palestrei, tive um bate-papo muito gostoso com mais de 200 crianças ao mesmo tempo. Eram crianças e adolescentes, veio toda a faixa etária. Eu acho que assim, dos 8 até acho que 15, 16 anos. aham, Então, foi assim, aquela galera de todas as idades, eu falando como que foi desde o primeiro livro, e eu sempre faço uma abordagem sobre se eles gostam de ler, se eles gostam de escrever, é, qual a importância do professor na vida deles, como eles têm que respeitar o professor, eu conto experiências minhas, e eles conseguem, eles também começam a querer fazer perguntas, né? Mas uhum. assim, eu não imaginei que eu ia estar num lugar num auditório com tantas e tantas e tantas crianças na minha primeira vez e fluiu muito bem, sabe? Eu passei slides com os livros que eu tinha participado, no final fiz Uhum. sorteio, então foi muito, muito legal mesmo. E ali eu falei assim, gente, eu gostei de fazer isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, é ir bater papo com eles, que a gente Ai, troca nada muito, melhor. é muito bom, Eu acho que a né? gente aprende mais do que passa, mais do que ensina. É. E É eu o que eu sou. sinto. Eu, assim, né? Não vou falar de você, não, mas eu tô falando de mim. Eu sou muito palhaça. Então, Ah, ali eu me solto. Eu falo com eles. Teve uma última vez que eu fui numa escola que eu comecei a falar sobre você se conhecer, né? Se você uhum, se conhece, quem é, se você se ama, o quanto você tem que amar primeiro a você, porque o tema era literatura, mas também falar sobre respeito, respeito a si, respeito no geral.
E aí eu comecei a dançar a música da Anitta lá. Eles começaram a rir. E aí eu falei, e aí, mas você gosta da Anitta ou porque todo mundo gosta? Aí eles começaram a falar comigo e tal, ali quebrou, todos eles queriam prestar atenção. E se Uhum. tiver que dançar, vou dançar. E eu me solto com eles. Eu adoro isso, sabe? E os adolescentes têm É essa muito troca bom. mais porque eles estão querendo mesmo. Como é que você começou? Eu também escrevo. Aham. E ali é muito interessante sobre a poesia, sobre que eles querem muito saber como é que eu fiz e tal. E não fica aquela coisa assim, engessada. Vou lá na frente, vou falar de Aham. literatura e ponto. Eu gosto de Não, é falar algo sobre bem tudo. dinâmico. É bem dinâmico. Eu gosto assim. É, um dia eu vou estar aí rodando, fazendo palestra por aí chiquérrimo. Um dia você vai ver só. Vai sim, vai. Tem que acabar essa pandemia para você vir fazer isso aqui com a gente, né? Isso. Já fica aí também o convite. Acabando essa pandemia, essa quarentena, que em nome de Jesus vai acabar. A gente tem que se encontrar aqui para comer aquele bolinho de banana, tomar um cafezinho. Vou mandar Que eu fazer tô um vendo. descafeinado Isso, ó. Meu descafeinado tá aqui. e conversar. Vamos marcar um dia para trazer um caso de aluno para cá para a gente papiar. Isso. Eu vou te explorar, né? Hoje você Pode me falou que eu posso explorar. até ir para a segunda live, então eu vou te explorar. Pode ir. Vamos tudo. Você escreve para uma coluna para uma revista eletrônica. Como é que Sim. surgiu esse convite e como que é essa experiência de escrever uma coluna para uma revista? A revista é semanal? Então, a gente pode mandar até quinzenal, né? É. No início eu estava fazendo semanal, só que como eu estava, né, desde o dia eu não parei com o ramo da advocacia, né? Eu não paro em nenhum momento. Todos os ramos que eu abracei, eu estou me dedicando e me dedico todo dia. Eu também tenho que, depois que os prazos continuaram, né? Que os prazos processuais ficaram suspensos durante um tempo. Quando os prazos voltaram, a situação apertou mais. Eu não tinha tanto tempo para fazer uma coluna por semana. Mas Uhum. eu comecei a espaçá-las, né? E tô com elas aí já tô com coluna pronta e agendada até final de outubro, porque a gente vai postando, né, no Aham. sistema e já até o final de outubro já tenho coluna lá. Uma mulher Mas organizada, veio com gente. eu, na verdade, eu conheci o Renato, o professor Renato, que estava falando que era da vozinha dele. Aham. Ele foi um dos organizadores da Flisgo, que foi a feira de São Gonçalo, que foi no Aham. shopping Partage. E depois disso, eu peguei um encarte do jornal dele, acho que na Bienal. E eu não sabia que ele já tinha me visto na Flisgo também. E aí eu entrei em contato e tudo, e nós começamos a trocar ideias. E ele me chamou para participar do programa da rádio que ele tem, junto com um grande radialista, o Jota Sobrinho. E fui nessa rádio, nós conversamos, foi ótimo. Foi um bate-papo de. Foi quanto tempo? Acho que foi 2 horas de bate-papo. Aham. Uma roda, né, de 3 pessoas, tinha um cantor, uma poetisa e eu também. Ali nós nos conhecemos e depois ele chegou, Michele, eu tenho uma revista virtual em que tem vários colunistas e eu gostaria que você fosse. Você aceita ser colunista? Me colocou as regras que deveriam ser. Ali eu me realizei, porque eu falei assim, mas eu tenho tema, você quer que eu escreva sobre... Não, é livre. A Uhum. palavra livre, para mim, É é ótimo. um... É assim, é a felicidade da minha vida. Falar que é livre é o que eu... Quer ver me Igual no matar, jornal. mandar escrever. Quer ver me matar e falar, você tem que escrever dessa bolinha preta aqui. Aí não dá. É Acabou igual a mim, comigo. não flui. Não Tem que ser flui. aquilo que está vindo. Exatamente. E ali eu pude colocar, porque quando eu pensei nas possibilidades de formação, uma das minhas ideias era ser jornalista, porque eu queria ter uma coluna no jornal, ou uma Uhum. coluna numa revista. Era o meu sonho, ter coluna numa Sonho revista. realizado, né? Pois é, que veio realizar esse ano.
E aí eu fiquei, caramba, isso é o máximo, eu posso. E aí eu juntei poesia com prosa, né? Uhum. Nas colunas, né, que eu faço, em que eu sempre faço uma, uma, uma reflexão em cima do que tem a ver com a poesia e dar uma Ah. puxada. E essa época da quarentena foi excelente para a gente ter tema nessas vidas aí, para a gente pensar, né? Uhum. Já teve sobre tudo ali. Quem quiser ver, Entre Poetas e Poesias, você procura lá a colunista Michele Carvalho. Tem bastante coisa boa para refletir e Tem para sim. pensar. Já li, entendeu? Tem muita coisa boa. Michele, é, eu vejo como um grande desafio, né, levar a literatura às pessoas, fazer com que as pessoas, né, tenham, pelo menos, se não tem um amor, a curiosidade de pegar um livro para ler. Então, assim, por conta disso, eu sempre fui de ler, sempre li bastante, né? E criei um canal no YouTube para dividir minhas experiências literárias. E eu tenho uma amiga que também criou um canal no YouTube. Aí eu queria saber como é que foi, né? Da onde que veio a ideia, quais são os desafios, porque eu sei que desafio tem um monte, porque editar vídeo, gente, Deus que me defenda. Manda eu fazer qualquer coisa, mas editar vídeo não é comigo. Né? Os meus vão cru. Eu começo a gravar, encerro e posto. Não tem esse negócio de edição. Né? É, Como que surgiu, o porquê, né? Quais são os desafios de uma youtuber e depois, né, como que isso foi parar na televisão, gente, que foi parar na TV. Os vídeos dela foram parar na televisão. Como é que foi isso? olha, na verdade eu comecei, eu leio bastante, no ano passado eu li 51 livros, né? Uhum. E aí eu comecei a colocar todos os livros que eu lia, eu colocava no meu Instagram e fazia uma resenhazinha, mas não é uma resenha como essas resenhas que todo mundo fala assim. Eu falo, olha, eu gostei porque tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não faço assim, essa trata da história de não sei o quê. Não. Eu boto o que o Instagram é Igual eu meu, no início, eu eu, fazia uma resenha safada, né? é, Falava meia dúzia de palavra e acabou. é. Aí eu comecei a colocar, tinha uns que eu me empolgava, escrevia muito. E assim, ano passado eu tive uma tendinite muito crônica. Eu fiquei muito mal Uhum. vários dias. Inclusive, eu fui para a Bienal de Tipoia. Eu fui para Não Bienal, sabia. eu passei meu aniversário de Tipoia com dores horríveis. Eu fui para Ué, dar gente. entrevista na TV de Teresópolis de Tipoia, que ninguém podia encostar em mim, que eu fiquei acho que umas 2 semanas sem conseguir levantar o braço e dormindo com dores horríveis. Mas aí eu falei assim, eu não tenho como ficar toda hora assim. E eu trabalho, Uhum. principalmente agora na quarentena, meu trabalho é praticamente celular, atender cliente, tudo é no celular. E aí eu falei assim, e tem vários livros que eu quero falar mais. E aí eu falei assim, tem uns que eu quero falar para o mundo. O quanto isso aqui é legal, né? E eu fazia storyzinhos é, falando dos livros que eu estava falando, que eu estava lendo. Aí eu falei Aham. assim, mas story fica assim. Tinha dia que tinha 20 stories só porque eu estava contando o que eu queria falar do livro. Eu falei, não dá para ser isso, gente, não dá. Não. Aí comecei a fazer IGTV. Só que ficavam toda hora, Michele, gostei muito do seu IGTV. Faz um canal. Faz um canal. Eu falei, gente, eu não sei editar, eu não sei fazer nada. Ah, faz sem editar. Aí eu fiz o primeiro. Falei assim, vou botar isso no GTV, mas vou botar também, vou fazer no tudo também. Ah, não É tô. assim mesmo. Ninguém vai ficar me olhando mesmo. Tô nem aí. Ah, ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. E aí depois veio o segundo, e aí veio a quarentena. Aí eu falei assim, agora mesmo que eu não vou botar a cara na rua, Aham. então ninguém vai me ver mesmo, ninguém vai falar assim, ih, horrível, péssimo, ninguém vai falar na minha cara. E aí eu comecei a fazer os vídeos e cada vez mais gostando, né? Porque Uhum. eu falei assim, gente, olha, tem muitos livros legais que eu tô lendo que eu quero passar para as pessoas. E eu não quero simplesmente passar.
falar assim, olha, esse livro é legal porque é infantil. Não. Eu quero falar o que Não. que ele diz para mim, o que que ele disse para mim, sabe? Tem livros que eu amo de paixão e que eu falei que eu tinha que falar sobre eles. E aí veio a história, né, do café literário, que Aham. me veio na mente. Falei assim, tem que ter um nome, né? Um café literário. Já veio desde o Instagram. Aí eu falei, não, agora vai ser um café literário. E aí eu vi a possibilidade de eu, cada dia era uma caneca diferente, que eu faço coleção de caneca. Aí eu Sei como falei é assim, que é. não. Meu ilustrador falou assim, pô, Michele, você tem que botar uma caneca legal. Aí ele já tinha feito meu cartão, né, de escritora. Aí eu falei, vou botar o Aham. cartão aqui e vai ser o café literário. Daí, Reinaldo, da TV de Michele, tô adorando seus vídeos. Vamos levar isso para a TV? Eu acho que está faltando isso, a literatura, principalmente nesse período, de levar essas mensagens legais para as pessoas. As pessoas estão Com ficando certeza. depressivas, as pessoas estão com uma tristeza muito grande de ficar enclausuradas, e isso você leva coisa legal para o pessoal. Falei, então, vamos semear coisas boas. E aí veio a Uhum. ideia de semear coisas boas. E foi para a TV. E está sendo assim, eu recebo mensagens assim, de pessoas que eu nem sei, mandando mensagem no meu Facebook, mandando mensagem no Instagram, no direct. E está sendo ótimo. Se eu tocasse uma pessoa, já seria assim, excelente. É o que a gente Teve. conversou uma vez na nossa primeira live, não sei se você lembra, que às vezes tem gente que fala, ah, para que vai fazer isso? Não tem tanta gente que olha, tem gente que não gosta. A maioria das pessoas não gostam de ler. Aí eu, para a pessoa que falou isso, eu falei, mas se um assistir, para mim já está ótimo. É o que eu quero, Exatamente. atingir alguém. Não interessa se eu vou atingir uma pessoa ou se eu vou atingir 1 milhão. É alguém. É alguém que eu estou fazendo, né, conhecer, entender, né, ampliar o horizonte. Eu acho que é isso que é importante. Não interessa, tem gente que fala, ah, mas o canal não tem nem 200 inscritos. Mas, É. mas tem alguns. Você tem Ó, 100, 150, 200. Ah, mas exatamente. porque as pessoas falam assim, não, mas o canal de fulano tem 90 mil inscritos, tem 100 mil inscritos, É. e de ciclano tem 150. Mas são 150 pessoas que estão ali, que acompanham o seu trabalho, que acreditam no seu trabalho, né, e gostam daquilo que você está falando. Exatamente. Cada um que eu vejo que mexe ali em cima, né? Quando a gente vê de 108, essa semana foi para 181. Uhum. Eu falei, gente, quem será esse um? Eu Isso vou fica na procurar minha mente também. assim, quem será esse um? Podia bem dizer quem é, né? Que entrou, Mas, novo. mas É, é, antigamente, eu não sei como que vê hoje, mas antigamente você conseguia ver quem eram seus inscritos. então, agora eu não consigo ver, não. Só aparece lá que teve Também, mais um. Dá também para você ver hoje eu ganhei mais um quem comentou. inscrito. Olha, isso é muito legal. Esse um, para mim, já faz a diferença. E Faz, aí, faz. faz, porque assim, no início eu ficava assim, caramba, eu tenho 30. Aquilo já ficava, gente, tem 30 pessoas que me viram. Dali, depois você começa a ver que vai crescendo. Quando fez 100, eu fiz uma comemoração. Eu fiz até vídeos para falar sobre isso. Vídeo no meu Instagram, agradecendo o pessoal. Porque para mim 100 era Uhum. muito. Agora 181, gente, já é muito. É claro que, Muito. meu Deus, 90 mil seguidores, não sei quantos T, não sei quantos K, né, que tem aí. Mas para mim é tão importante se fosse 30, se fosse 80 ou se fosse 90K, sabe? Então, esse negócio também. Eu vou falando desgringolada e não, a Ai, com edição isso. agora é só. Meu marido bota lá a minha vinheta. Aham. Que aí ele fez uma vinheta para mim que foi assim, a gente sentou, ele, não, você vai ter que me ajudar aqui, porque eu não sei a música, eu não sei como é que você quer. Eu falei, amor, qualquer coisa tá bom. Eu queria um É, eu tô negocinho lá assim. que. Ah, tem que fazer a capa do vídeo. Ai, faz qualquer coisa aí. E que pra mim tá bom. Não, não é assim. Senta aqui, vê a foto que você quer. Eu falo, não, faz qualquer coisa. O negócio é É. ter. O negócio é porque esse negócio da capa do vídeo, né? Que na verdade é thumb, tá? Thumb. É Uhum. o thumb do vídeo. É, Thumb.
esse tal de thumb, eu ficava mais bolada pelo seguinte, né? Porque eu ficava bolada olhando aquilo lá. Porque às vezes, quando você vai postar, dá 3 possibilidades de ficarem com a capinha, que é o thumb. E Aham. aí, tá assim, uma foto você tá mexendo e tá assim, É. né? Meio voando. A outra você tá com o olho assim. E a É outra você tá sempre as torta. piores posições. Aí eu falei, não, gente, eu preciso colocar um negócio aí, porque não quero ficar com essa cara assim, sabe? Tem umas fotos que ficam bem horríveis. Aí Ó, eu, para você não, ter preciso. ideia, eu a partir de um momento comecei a colocar a capa nos vídeos. Aham. Aí depois eu fui voltando e colocando nos outros que eu já tinha Eu tô postado. fazendo. Eu tô nesse momento. Até a tendinite começar a doer de novo. Essa semana eu fiz 18 capas. Ai, dá Aí muito a, trabalho. a tendinite tá doendo muito. Então eu tive que parar um pouquinho. Mas vou conseguir. Michele, eu vou encerrar essa live aqui E a gente rapidinho volta. e a gente volta, ok? Ok. Me aguarda aí.